O amor não afasta pessoas. Ele integra, acolhe, protege e viabiliza entendimento. Pessoas são falhas, mas o amor é perfeito. E quando integramos a nossa imperfeição a algo tão perfeito, é óbvio que as nossas sombras vão entrar em evidência, não para expor, mas sim para curar o que nem mesmo a gente sabia que tinha para curar. Toda vez que você abafa uma ferida, ela apodrece. Não tem como curar feridas enterradas. Para curar, ela precisa ser vista e cuidada por alguém que tenha condições de encará-la sem fuga. Se alguém sente nojo, repúdio ou não quer olhar para a ferida, como pode tratá-la? Se alguém coloca uma atadura e a abafa sem antes higienizá-la, ela só vai crescer. E ainda que não esteja sendo vista e nem exposta, nada muda o fato dela continuar ali. E ainda que não esteja doendo, uma hora, quando você esbarrar em alguma aresta da vida, ou quando outra pessoa tocar sem querer, adivinha o que vai acontecer? A ferida vai ser revelada, porque vai sangrar, vai doer, e não vai dar mais para esconder. E aí, você vai colocar a culpa em quem a tocou sem saber? Enquanto você não aceitar e ignorar a ferida, você não vai poder tratá-la. E enquanto você não quebrar o orgulho e admitir que precisa de alguém para cuidar da ferida, você não vai conseguir passar para o próximo nível, o segundo mais importante, o da confiança. E eu sei que provavelmente quem deixou essa ferida foi alguém que você confiou. Como você poderia confiar em alguém de novo? E onde estaria a garantia que, em vez de curar, a pessoa não vai machucar ainda mais? Eu sei, a gente pensa isso quando o medo vem à tona em meio aos traumas camuflados que nem mesmo a gente sabia que tinha. Aí começa outra guerra, a da mente. Essa sim é bem pior. Cada pensamento é uma tortura porque você quer ir até a cura, mas quando você olha aquele trânsito, você já está tão cansado. Talvez amanhã, talvez outro dia, e negligencia a urgência de uma simples célula contaminada que do dia para a noite pode multiplicar milhões de bactérias. E cada dia que passa é um atraso da cura, mas cada dia traz obstáculos que parecem gigantes. Já não é mais só porque você não quer. Agora você tem a consciência que quer e que precisa ir ao médico. Mas agora você tem que conseguir transpor os obstáculos. E você olha de novo o trânsito e ele parece bem pior que a primeira vez. Aí você pensa, espera, deixa o fluxo melhorar que eu vou. Mas o caos só piora e agora, em vez de só carros, há blitz, pessoas brigando, acidentes acontecendo por todo lado, com certeza o hospital lotado. Aí você pensa, deve ser um sinal, não era para ir. Imagina me expor no meio dessa gente toda, amanhã todo mundo comentando, os paparazzis tirando fotos e aumentando a história. Quer saber? Vou para casa e quando o caos passar, eu vou. Alguns dias se passam e quando você vai ver, a ferida está maior, infeccionada. E agora não é só uma ferida, mas agora, além da ferida, há um risco de contaminação generalizada. É a sua vida em jogo. E ainda assim você vai esconder? Até o dia que ela apodrecer e começar a exalar um odor que seja perceptível a todos. O que acha que as pessoas vão fazer? Acha que não vão comentar? Que não vão julgar? Acha que vão te abraçar e dizer coitadinho? Se nem você foi capaz de aceitar, de se cuidar, de procurar ajuda para se curar. Se nem você se colocou em primeiro lugar e nem se acolheu, por que você acha que o outro acolheria? Você está esperando uma telepatia? Um anjo descer do céu e jogar a cura no seu colo? É só no processo que a gente entende que isso não vai acontecer. As pessoas vão correr, te evitar, inventar mil desculpas para não estar perto de você e ir para o mais longe possível. Uma parte da população vai fazer bullying, outra só vai te excluir. E as que não gostam de você só vão criar o viés de confirmação perfeito para dizer: viu? Castigo. E tem os que se dizem religiosos que até Deus e o diabo vão colocar na história dizendo: viu só? Fulano tá doente, castigo de Deus. Outro vai gritar: que nada, isso é brecha dando lugar ao demônio. Você vai achar amigo para ir para o bar, vai achar amigo que te leve para a igreja, vai achar um que te julgue e outro que até te dê conselhos.
Mas nada disso vai te curar se você não tiver consciência que nem Deus nem o diabo vai interferir no seu livre-arbítrio, porque essa é uma lei universal. Nessa hora, ninguém vai ter coragem de abrir esse curativo para limpar, mas para acusar, para apontar e julgar vai aparecer milhares. E é aí que entra mais uma lição. Se você tivesse cuidado da ferida quando ela estava no início, sem medo do que os outros iam falar, se você tivesse feito o melhor para você e por você, sem se preocupar com julgamento e opinião alheia, nada disso teria acontecido. A culpa, no final, não foi só de quem te feriu, mas sim o que você fez com o que te feriu. Não é sobre vingança ao ferir o outro de volta, porque ferir quem te feriu não vai te curar. A pergunta é: o que você pode fazer para se curar em vez de ficar na dor que o outro te deixou, na ferida que o outro causou? Você deve focar primeiro em como se curar, em como ficar bem. Mas o que você fez? A ferida só entrou em decomposição porque você não tratou quando era só uma ferida. E agora? Agora você vai ter que dispor de mais energia, mais tempo e mais coragem, porque agora se agravou. O tempo de recuperação é bem maior. O que adiantou se esconder tanto? Era melhor ter pedido ajuda, ido ao médico e tomado o remédio, por mais amargo que fosse. Você ia ser julgado de qualquer jeito? Agora que o ferimento foi exposto e está se decompondo, o odor está bem pior e ainda está correndo o risco de uma amputação. Sua vida está em risco, você entende isso? Para que esperar ficar tão grave? E agora, ainda que alguém tenha coragem, essa pessoa não vai poder fazer isso sem a sua autorização. Você precisa deixar o orgulho e o medo da dor, da exposição e sua preocupação ridícula do que vão falar de lado e permitir que o médico trate sua ferida, por mais horrenda que seja, por mais envergonhado que você esteja e por mais dor que você sinta. Não importa quem vai ver ou o que vão dizer, aumentar, julgar, inventar ou expor, você só precisa da cura. E para isso você precisa permitir que o processo aconteça, por mais doloroso que seja. Se você quiser se curar, você vai ter que passar pelo processo da exposição, da dor, da limpeza e da aplicação do remédio necessário, e foda-se o resto. Amanhã é outro dia, e amanhã você tem que continuar disposto e consciente que o tratamento não acaba ali, porque diariamente você vai ter que se cuidar e tomar alguns cuidados, vai ter que tomar o medicamento certo e trocar o curativo. E nesse processo, dia após dia, cuidando direitinho e se permitindo ser cuidado, ajudado. Você vai precisar aprender a receber, porque para alguém que só está acostumado a dar, não se engane, receber é muito difícil. Esse orgulho disfarçado de independência entra em outras camadas ainda mais profundas de auto-julgamento, falta de perdão, falta de permissão e merecimento, traumas. Tá tudo inflamado, ainda tem pus, ainda tá sangrando, mas com o passar dos dias o cascão vem. E depois de mais alguns dias, se tudo ocorrer bem, o cascão do processo vai precisar cair para a cura existir. Os dias parecem lentos e solitários, mas cuidando ainda mais de você, você vai ver com seus próprios olhos a ferida se curando e dando lugar a uma nova pele. E ainda que fique uma cicatriz, depois de curada, você nunca mais vai sentir dor se alguém tocar, porque aquela cicatriz vai estar lá só para te lembrar o que não fazer quando se ferir, para te lembrar como agir e para nunca mais negligenciar ou atrasar o seu processo de cura, para aprender a se cuidar e a se priorizar, porque agora você sabe o quão doloroso foi o caminho. E nunca mais vai precisar xingar, chutar ou agredir quem esbarrar na sua cicatriz, porque agora ela já não dói. Aí você percebe uma coisa mágica: ninguém pode te atingir a não ser que você permita. E você vai perceber que todas as pessoas que passaram em sua vida e esbarraram naquela ferida só conseguiram fazer você sentir dor e sangrar porque você permitiu continuar ferido. Mas agora, depois de curado, quem te atingirá? Quem tocar nessa cicatriz vai levar um choque tão grande e ficar tão chocado que vai pensar duas vezes antes de tentar te abrir uma nova ferida, porque agora você tem a marca da sua vitória em seu corpo exposta
e nenhum inimigo sabe lidar bem com marcas de superação, porque eles sabem que vão perder simplesmente porque eles sabem muito bem que quem tem coragem de expor suas cicatrizes e tem orgulho delas já conheceu a própria força dentro de sua fraqueza. E agora, quem supera? Quem conheceu a cura ao vivo e a cores e foi visitado por ela jamais será abalado. Inabalável se tornam os corajosos que conheceram a força na fraqueza e depois de despir o medo só encontraram a coragem. A roupa da coragem às vezes se camufla, mas não confunda um guerreiro com um vingador. Um guerreiro já se despiu da vingança porque ele entendeu a diferença entre justiça e justiceiro. Um guerreiro que deixa o seu legado nunca será excluído da sociedade, porque quando a sociedade o olha, o que eles veem vai além das cicatrizes. Elas se tornam o seu outdoor de vitória, onde está escrito superação. Um guerreiro não sente vergonha de seus erros, muito menos de sua vulnerabilidade, porque foram estes traços que marcaram o caminho da humanidade em evolução e que o possibilitou ser humano antes de ser um guerreiro. Nenhum guerreiro entra na condição de herói sem antes conhecer a si mesmo, e um herói de verdade só consegue conhecer a si mesmo quando se reconhece no portal da própria alma. Se reconhecer e se conhecer vai além de enxergar o holograma que te apresentaram no espelho. Aquilo que reconstruíram em cima da obra de arte perfeita é só o reflexo de crenças limitantes vindas dos julgamentos, padrões, contratos, traumas, feridas, medos, anseios e muita angústia em meio a todo esse vazio de estar o que não se é. Nos distraímos com o roteiro de construções e idealizações que não são nossas e nos tornamos atores quando aceitamos representar papéis. Então a nossa essência se esconde para que o ator prevaleça. Mas quando não precisamos mais dos aplausos de fora, rompemos essa bolha racional do orgulho que descapacita nossas emoções, que inviabiliza o sentir e logo nos desliga de quem somos para sermos só mais um mol. E se 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23, o que o quantifica quando chega a 100? A expectativa dos espectadores é de 100% de perfeição. Sempre amam um mocinho e sempre odeiam o vilão, e a audiência vai depender de muita aceitação. Então, em meio a todo esse vazio de viver o que não se sente para fazer parte de uma sociedade insana, onde a aparência vale mais que a essência, onde a beleza conta mais que o caráter e onde a futilidade se sobressai, quem quer verdade em um mundo de falsa aparência, onde o dinheiro, o status e o poder compra quase tudo o que se quer? Mas o que se quer quando se chega ao topo? Depois de ter tudo o que o dinheiro pode comprar e todas as curtidas que se pode pagar, depois de conhecer pessoalmente o auge da fama, a trama para muitos chega ao fim. E quando isso acontece, o outro eu acorda da longa jornada, cansado de jogar o jogo de imitação, e vem uma sede substancial, quase que incontrolável, de poder ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aí, de lá do topo, você olha para aquela jornada árdua que percorreu e questiona sua sanidade. Se pergunta se valeu tanto sacrifício com tanta renúncia, tantos nãos, tanta violação. Você se sente vazio, sufocado e se pergunta: onde e quando tudo isso aconteceu? Onde eu estava? Como posso me sentir assim, triste, solitário e vazio depois de ter chegado aqui tendo tudo o que sonhei? De quem era o sonho que você realizou? Seu ou do ator? E agora, como vou descobrir? Os dois já estão tão juntos, tão misturados. Como vou descobrir quem eu era antes de estar? E de quem de fato era o sonho que realizei? Meu ou do ator? A tela corrompe a originalidade. O papel confunde o personagem. O que trazemos, o que levamos nessa bagagem? Quando perguntas assim ficam perdidas, tá na hora de descer do topo, parar de atuar e respirar, entrar para escutar e acolher. Depois, sair para observar se quem vai sair de lá é o mesmo.
Esse renascimento quase nunca acontece na melhor parte da trama. A noite escura da alma vem e acontece o despertar. Aí quando você pensa que vai melhorar, piora, porque esse renascimento não nos forma em atores, nos transforma em humanos. E só quando isso acontece percebemos que, na verdade, o que despertou foi nossa essência divina. Aquilo que sempre fomos vem à tona e se depara com o holograma despedaçado. Ele caiu do alto. E agora? Quem vai juntar os cacos? Eu conto ou você conta? A jornada não é fácil. As feridas são profundas. Mas um dia você vai olhar para toda essa viagem e dizer: valeu a pena conhecer a minha essência. Porque a partir daí você não vai mais precisar atuar. E se quiser atuar, vai ser consciente. E não há nada mais libertador do que conhecer a própria identidade. A partir desse reconhecimento, você não vai mais se isolar e nem chorar sozinho trancado em um quarto. As madrugadas não serão mais tão frias, e aquela dor aguda que ninguém podia ver dilacerando seu coração em algum lugar do mundo vai chamar a atenção de alguém. Alguém que te olhou e te reconheceu de imediato, que cruzou vias e fatos para não desistir de você. Aparentemente alguém que você nem sabia que existia, mas que estava todo o dia ali, orando por você. E somente pelo fato de existir alguém no mundo que nos reconhece sem as lentes e entende nossa dor, a qualidade da nossa vida muda, porque pela primeira vez na vida você sente que alguém te enxerga de verdade. E ainda que você não acredite em destino, vai ser impossível não acreditar no amor. A parte excluída se sente tão acolhida, você ganha autoestima, confiança e coragem para se olhar de verdade. Então você se despe e nessa hora o milagre acontece, a sua essência transborda e você acorda e se vê fora do jogo, mas dentro de um sonho tão seu e tão íntimo, ao mesmo tempo tão original e desafiador, e você percebe que não mais reflete em espelhos rasos e superficiais. Então você dá o primeiro passo e atravessa. Aí você percebe que perdeu o medo das sombras, porque elas eram só uma mera exposição que refletia os papéis dos atores que você interpretou. E aquele medo da vulnerabilidade que você tinha, você também perdeu, porque alguém se entregou antes mesmo de você se enxergar. Aí você percebe que valeu a pena ter coragem de acordar aquele dia e vestir a camisa da paz para viver em vez de só existir. A atuação acaba quando a experiência da vida começa. Todas aquelas feridas abertas se curam quando você se permite pedir ajuda e aceita que suas sombras são agentes de cura e negá-las só vai camuflar a ferida. Nesse processo você entende que uma simples ferida pode te levar à morte, mas só o amor pode te devolver a vida. Aí você entende que o processo te fere para o propósito de curar, porque você não pode viver o propósito sem entender os valores que só o amor pode te mostrar. Nem dormindo, você pode esquecer que tem alguém nesse momento amando você, torcendo por você e desejando muito que um dia você se veja pelos olhos desse amor que cura. Joga fora o medo e converte em coragem para trazer à humanidade do homem que um dia se tornou o maior herói de todos os tempos. Então não perca tempo com projeções, não queira vingança, e em vez de amaldiçoá-la, você pode só agradecer. Não porque você foi sadomasoquista ou gostou de sofrer, mas sim para ressignificar essa história. Em vez de lembrar o que te fizeram e do quanto doeu, lembre-se que foi através da dor que o velho se fez novo, o aprendiz virou professor, a dor passou e deu lugar ao amor. A noite escura da tua alma virou uma ponte iluminada que te resgatou do processo e te levou ao propósito da tua alma. Você passou por muitas coisas, mas você vai ver que os dias de luta serviram para exaltar os dias de glória, e que depois deles você vai estar pronto para viver o sobrenatural de Deus em tua vida. Sim, eu disse viver, e viver com honra. E quando você olhar para trás, você vai saber o sentido da palavra felicidade, sem ausências, sem vazios, sem perdas. Quando você tiver coragem de atravessar essa camada para a realidade dos teus sonhos, em vez de ficar aí travado, vivendo de dias repetidos, em um vazio existencial que só o verdadeiro amor preenche, aí você vai entender tudo.
até o que não fazia sentido. Não faz sentido continuar sentindo dor com a cura disponível e deixar a ferida aberta apodrecendo embaixo do pano. Lei do engano quem pensa que pode tocar em algo divino e não se arrebentar. Deixa que a conta chegue na porta certa. Você não precisa levantar uma palha. Quando o vento da justiça resolve alinhar cada coisa em seu lugar, a decisão de se curar é sua. Você tem total liberdade para decidir. Confia na sua intuição, guerreiro. Ela te levará ao sobrenatural de Deus e, com certeza, o melhor está por vir. Isa Flor, 11 de novembro de 2024. O amor não afasta pessoas. Ele integra, acolhe, protege e viabiliza entendimento. Pessoas são falhas, mas o amor é perfeito. E quando integramos a nossa imperfeição a algo tão perfeito, é óbvio que as nossas sombras vão entrar em evidência.